E estamos aqui, ó, com projeção de chuva para 17 de agosto até 16 de setembro, ou seja, metade de agosto e metade de setembro. Continua indicando, ó, chuvas acima da média. Lembrando, aqui é mais representativo. Aqui na latitude aqui de Vitória, que se não me engano, eu acho que é 20 graus. Então, dessa latitude aqui, ó, para baixo é bem representativo essa anomalia positiva. Aqui é representativo, mas não para a agricultura. Por quê? Porque chove muito pouco nessa região. Aqui, por exemplo, significa uma chuva de 5, 10 milímetros, 15 milímetros, mais ou menos. Aqui também, uma chuva de 5, 10 milímetros a mais do que o normal. Se o normal é 0, é uma ou duas chuvas. Mesma coisa, aqui já é um pouquinho mais representativo. Aqui já tem um volume maior de chuva, que pode ser, já impactar mais, molhar um pouco mais o solo, melhora mais a qualidade do ar. Então, no Mato Grosso, principalmente a metade oeste, e aqui nessa parte de Rondônia, já pode ter um impacto maior essa anomalia positiva. Na metade sul de Goiás também, principalmente aqui na parte do café goiano, no Cerrado Mineiro, Cerrado Goiano, Triângulo Mineiro, aqui no norte do Mato Grosso do Sul também, principalmente aqui sim, porque aqui já tem impacto maior, especialmente aqui, o sul do Mato Grosso, centro-sul de São Paulo e o sul do Brasil. Aqui também começa a ter impacto maior, porque está indicando, esse azul aqui é praticamente quase um mês a mais de chuva. Então, significa que vamos ter eventos de chuva, não dá para dizer totalmente se vai ser espalhado ou não. Normalmente, em situações de El Niño, a chuva fica mais espalhada, mais frequente. Então, dá a entender que aqui vamos ter chuva com volume e chuva com mais frequência, todo aqui o centro-sul. Diminui aqui no Rio Grande do Sul, ficando mais normal, e aqui no Uruguai também mais dentro do normal, um pouquinho acima. Aqui do sul do Brasil ainda preocupa um pouquinho por causa da parte do arroz. É a cultura que ainda precisa de mais chuva, que aos poucos vai vindo, gradativamente a chuva vai vindo. Normalmente, o período assim mais chuvoso nessa região aqui, quase sempre o impacto maior é entre final de setembro, outubro e começo de novembro. Talvez nesse período a chuva seja mais volumosa, mas já está vindo. Na Argentina, essa anomalia negativa aqui está excelente para os cereais de inverno, porque está tendo chuva, não é ausência de chuva, mas são chuvas um pouquinho mais espaçadas e com menos intensidade. Isso ajuda na parte dos cereais de inverno. Aqui na Cordilheira já tem uma condição maior de chuva e neve, inclusive tem previsão em alguns locais aqui mais de 2 metros de neve nos próximos 10 dias. Então toda essa região aqui de Mendonça, Neuquén, pode ter problemas no transporte de carga de rodovia de um lado para o outro, seja Chile, Argentina, Chile, e obviamente o que vem do Brasil passando por aqui. Nessa área aqui, a chuva fica de normal acima da média. Teve pontos de Buenos Aires aqui da província, eu não sei onde é que eu vi, foi acho que no sistema de meteorologia da Argentina, que choveu perto de 100 milímetros. Isso só hoje, quer dizer, eventos desse tipo o modelo não pega. Aqui agora começa o período favorável à formação dos CCMs. Se formar acima da média, vamos dizer que o normal entre a metade de agosto até a primeira metade de setembro sejam 2. Vamos que formem 3, 4 ou 5. Aí, isso aqui pode muito bem não fechar, porque ele não consegue pegar esse tipo de situação. Aqui no Paraguai, chuva acima do normal, praticamente o Rio Grande do Sul todo, principalmente a metade norte do Rio Grande, toda Santa Catarina, todo o Paraná, São Paulo, que realmente chama a surpresa pelo fato de indicar chuva acima do normal nessa região. Então, aqui no sul, qual o impacto? Nas culturas de inverno. Colheita para quem estiver chegando na colheita do trigo. Deu condições de colher, colha. Não importa o que tiver naquele dia. Na parte tratamento no trigo em andamento, cereais de inverno, trigo, aveia, cevada, centeio, coisas desse tipo que tiverem em andamento, vai ter dificuldade. Deu condições de tratar, façam. Deu condições de fazer adubação de cobertura, façam. Por exemplo, agora nessa sexta-feira já está tendo chuva aqui no Rio Grande do Sul, mas ao longo do dia vai ter em Santa Catarina e Paraná, e entre sexta-noite e sábado está chegando aqui no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, se tiver necessidade de fazer alguma adubação de cobertura, seja em lavoura, hortas comerciais ou pastagem, algum tipo de adubação, aproveitem a chuva que está por vir. Na parte de fruticultura, atrapalha talvez a poda, agilizar a poda dentro do possível, quebra de dormência. Nós tivemos uma janela semana passada, até hoje ainda dava para ter sido feito, talvez hoje ainda dê para ser feito aqui com um pouquinho de atenção, porque vai fazer frio. Mas se a pessoa quiser arriscar, pode fazer hoje ou domingo.
que ainda vai ter um aquecimento ali na segunda, terça e menor chance quarta, principalmente daqui para cima. Então, o pessoal tem que ficar mais atento, tentar aproveitar essa janela para fazer a quebra de dormência, no caso aqui na região de Vacaria, São Joaquim, Palmas, Fraiburgo, acho que ali no sul do Paraná já foi feito. Então, nas que forem nesse que tiver condições de fazer, aproveite e de repente faça no domingo, apesar de estar um pouco frio, e espere para aproveitar o calor da segunda, terça e alguma coisa na quarta-feira. Depois vem frio de novo. E aí depois a gente vai ver pela temperatura, poderemos ter problemas com geadas não muito bem-vindas nessa época do ano. Aqui também, aqui está começando a voltar a chuva, já vai ter um episódio de chuva entre essa sexta e fim de semana, pode chover bem em alguns pontos aqui da metade sul do Mato Grosso do Sul, está voltando. Então, de início não tem problema. Talvez mais no final de agosto, setembro, comece a atrapalhar o plantio da safra de verão. As pastagens vão se recuperando mais cedo também, isso é bom, melhora a qualidade do ar, apagando os focos de incêndio. Em São Paulo, aqui é uma surpresa positiva. Então, tu vê que grande parte dessa área em azul está indicando volumes altos de chuva. Pode significar também, nessa região aqui, evento severo. Inclusive, pode vir algum evento severo nessa sexta, em termos de trovada com granizo, vento, chuva, tudo junto, ou alguma coisa separada, mas que traga algum transtorno pontual. Também, provavelmente, entre quarta ou quinta-feira da semana que vem. Como nós vamos ter uma diminuição das temperaturas, vocês vão ver depois no mapa, esse contraste de temperatura pode gerar, na passagem das frentes frias ou sistemas de convecção, problemas com granizo, trovadas mais fortes, vento, que possam trazer transtorno nas cidades ou no campo. Então começamos a entrar naquele período normal, que é comum, mas mais mal-humorado. Aqui na região do Café, do Cerrado Mineiro Goiano, se eu não me engano, nesse domingo, acho que lá pelo dia 20, depois do dia 20 começa a vir chuva. Aqui no sul de Minas, provavelmente domingo, segunda, já começa a voltar a chover. A chuva primeiro pega com mais gosto aqui na parte sul de Minas, no Café do sul de Minas, café aqui em São Paulo, aqui no Paraná também, na Mata Mineira, por último aqui no Cerrado Mineiro e Cerrado Goiano. Então, tu vê que a chuva vai ser boa, é uma surpresa, continua indicando, agora em agosto e setembro, uma boa chuva no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Todo o sudeste está indicando chuvas bem significativas. Pode atrapalhar em São Paulo a colheita da cana, pode atrapalhar, ajuda aqui no caso, o pessoal que fez adubação nos bananais aqui do sul do estado. Aqui começa a melhorar a condição da pastagem, qualidade do ar. Não é 100% que vai chover em tudo esse canto, que nem o Coalhada fala, às vezes tem algumas peculiaridades no clima ali que faz com que naquele local exatamente a chuva seja pouca. Isso acontece. Eu já citei algumas vezes ao longo desses 3 anos o exemplo lá de Fraiburgo, eu não me lembro agora qual foi o ano, e que durante 35, 40 dias, numa propriedade choveu praticamente todos os dias e na outra ficou quase 40 dias sem chover, 7 quilômetros uma da outra. Isso são peculiaridades que o modelo também não pega. Aqui no Goiás também está indicando chuva, não é para começar a plantar muito cedo, principalmente a metade norte. Talvez aqui o extremo sul até dê para arriscar um pouquinho ali no final de agosto, início de setembro, mas fiquem com 2 pés atrás, porque essa chuva que está indicando aqui não é garantia que a estação chuvosa vai começar regular. Ela pode até começar mais cedo, mas não significa que vai ter chuva regular para um plantio com segurança, até porque o solo está muito seco. Demora um pouco para ele começar a ficar num ponto ideal para isso. Então tem chuva aqui no norte de Minas, sul da Bahia, norte do Espírito Santo, aqui também no sudoeste da Bahia, Mato Grosso, avançando mais aqui para cima, Tocantins, aqui no Pará, Mato Grosso, Rondônia, aqui na região do Mato Piba começa a aparecer as primeiras chuvas, que nem perguntaram, vai ter chuva em setembro? Provavelmente, está indicando. Inclusive, eu acho que Brumado, Guanambi, o pessoal relatou alguma chuva na quinta-feira, alguma coisinha pouca. Então são chuvas que, só para dizer que deu chuva, não é chuva para plantar. Mesma coisa aqui, ó, na região de Irecê, no Mato Piba, isso aí depois a gente detalha lá no vídeo do Nordeste. Mas toda essa região aqui, ó, vai ter alguns eventos de chuva. Pode ser 2, 3, 4, 5 eventos de chuva nesses 30 dias. É só o fato de chover, qualquer chuva aqui já fica da média ou acima da média. Abaixo da média ali na região da Cealba, e aqui no norte e oeste do Rondônia, Acre e sul do Amazonas. E aqui está mais um pouco abaixo do normal, mas isso aqui chama realmente atenção. E aqui no sul, claro, toda essa região aqui,
o problema do excesso de umidade, que atrapalha a parte de colheita dos produtos de inverno, feitura de canteiros, a parte pessoal da cebola, que vai começar a ter problemas do manejo, a parte de tratamento, alguns vão ter que usar drone por causa do solo, vai ter situações em que o trator não entra, e aí a pessoa só consegue tratar por drone. Fica mais caro, então o custo de produção da agricultura nesse ano provavelmente vai ser bem mais alto do que o ano normal. Por quê? Porque vai ter que fazer mais tratamento, vai ter mais dificuldade, vai ter que usar mais tecnologia para quem tem acesso a ela. E aqui do Rio Grande do Sul, a parte sul é que ainda merece um pouquinho de atenção. Está acima da média, tá, mas o bom é que fosse mais esse azul aqui embaixo para ajudar mais. E aqui vai ser o problema dos tratamentos também na fruticultura. Logo, logo já está começando, né? Já tem fruta de caroço florescendo, alguma coisinha de maçã se mexendo, e aí vem o perigo das doenças, trabalho das abelhas e também a geada, que ainda corre o risco da gente ter problemas com geadas com potencial de danos. E aqui no litoral, o pessoal da pesca, a parte o quê? Da ressaca, de vez em quando vai ter problemas nesse sentido. Tu vê aqui agora, basicamente setembro. Esse aqui é o mês de setembro. Na Argentina, reduz um pouco a anomalia negativa, ficando um pouquinho abaixo da média, grande parte entre o normal um pouco abaixo, diminui o excesso de chuva ou neve aqui na cordilheira. No Uruguai aumenta a área de anomalia positiva, no Rio Grande do Sul também, continua acima do normal no sul, diminui um pouco a intensidade, por quê? Porque setembro já aumenta a média da chuva, já é mais alta do que agosto, isso também influencia. Toda essa região também aqui começa a aumentar o valor médio da chuva no mês de setembro, começando já a impactar um pouquinho nas anomalias, mas ainda é uma área praticamente idêntica, ó, pegando toda essa região aqui central do país, de normal a acima da média. Tu vê que todo o Goiás, aqui ó, na Bahia, essa parte sudoeste, oeste da Bahia, norte de Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, o sul do Brasil, o leste, o sul do Paraguai, o Uruguai, só a Argentina que demora um pouco mais. E aqui continua diminuindo, começando aos pouquinhos a voltar a chuva, mas fica mais irregular. Então, aqui no Mato Grosso, vai ter alguma chuva em setembro? Vai. Não dá para garantir um plantio com segurança. O ideal é escalonar dentro do possível e, que nem eu disse, variedades intermediárias, nem ciclo curto demais, nem longo demais. E aqui no Tocantins, começa aos poucos a voltar na região do Mato Piba. Tem alguma chuva nesse período? Tem. Nessa região aqui, não dá para considerar chuva plantadeira, mas é chuva que vai trazer um alívio. Vai molhar, vai apagar incêndio, vai melhorar a qualidade do ar, diminuir o calor. É mais nesse sentido e vai entrar para a estatística como uma chuva um pouco mais cedo. Eu acho que nessa região aqui, chuva plantadeira, acredito que mais de final de outubro, novembro para frente. Mas tu vê que grande parte do país está de normal acima da média, principalmente o centro-sul. Aqui está se esperando bem. Aqui acima da média, mais para o norte, abaixo da média, aqui é o sanduíche, onde fica indefinido. E aqui na Argentina está demorando um pouquinho, mas também aos poucos a chuva vai começar a avançar para esse lado. Na temperatura, olha a mudança. Antes estava tudo acima da média, bem quente na Argentina, no Brasil Central. Olha como muda aqui, de agora até a primeira metade de setembro. No normal um pouquinho acima aqui, no centro-sul normal, abaixo da média na metade sul, principalmente o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, normal no Paraná, um pouquinho mais frio no sul do Paraguai, mais frio no Uruguai, leste da Argentina, Argentina também, ó, é até um pouquinho de sacanagem, né? Estamos saindo do inverno e agora o frio aparece bem na hora errada. Pode ter algum problema nessa região aqui da Argentina, com alguma geada que venha afetar o trigo. Ele pode estar entrando em florescimento ou enchimento de grão, dependendo do estágio que tiver o trigo, ele pode sofrer danos por frio tardio na Argentina e aqui no sul também, especialmente no Rio Grande do Sul, onde pode ter períodos de frio mais forte. Vai ser bom para as liquidações das lojas, né? Nesse sentido, pode dar um pequeno auxílio. E aquela dica para o consumidor, agora é hora de comprar. Óbvio que tu não vai comprar um casaco rosa-choque, que só vai ser usado esse ano. Tu compra aquele casaco de cores normais que tu pode usar esse ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Agora é a nossa vez de consumidor aproveitar. Nós vamos pegar um preço mais real, não aquela exploração. Então aproveitem agora, compre sim, quem puder. Para o quê? Inverno no sul sempre tem. Mais intenso, menos intenso, mas sempre tem. Se não tiver inverno rigoroso ano que vem, vai ter no outro ano e assim vai. Então aproveitem agora, esse período agora de friozinho para aproveitar e comprar. Aqui no centro da Mato Grosso do Sul, São Paulo, dentro do normal,
toda essa faixa leste aqui normal também, diminui o calor aqui no Brasil Central. Essa região aqui, ó, esses dias, eu acho que, não sei se até agora, nessa sexta ou sábado, domingo, pode chegar de 40 a 44 graus. O pessoal assim, ah, meu Deus do céu, tá dando 40 graus. Gente, nessa região aqui do país, onde tem essa cor amarela, é comum nessa época do ano chegar entre 35 e 40 graus. Todo ano chega. E às vezes até passa, pontualmente 40, 42, até 43 graus. Não é todo ano, mas não chega a ser uma raridade. Assim como fazer calor aqui no sul. Às vezes tem aquelas manchetes, em pleno inverno a temperatura chega a 35 graus. Novamente, caça-clique. Quase todo inverno nós temos temperaturas elevadas, principalmente em agosto e setembro, porque aqui está no verão, verão térmico, às vezes por causa dos prédios frontais o ar quente desce e vem e atinge com gosto a região sul. Uma das maiores ondas de calor que nós tivemos foi exatamente na primavera, em novembro, onde chegou a 32 graus aqui em São Joaquim, que é um absurdo, e teve locais aqui do estado com mais de 40 graus, Rio Grande do Sul também. Chegar no sul de Santa Catarina a 34, 35, 36, praticamente em cada 10 anos tu tem 2, 3 ou 4. Eu fiz um levantamento curto ali, olha, 33, 34, 35, tem quase todo ano. Então cuidado, gente, cuidado com o sensacionalismo, com o caça-clique. Então vamos ter frio e calor nesse período aqui. Vai talvez chamar atenção períodos maiores com frio. Ainda pode ter remota chance de geada nessa parte sul do Mato Grosso, essa região aqui que é mais fria. O sul do Brasil, tirando o litoral, se tiver no litoral é muito pontual, ainda pode ter um risco remoto no norte do Paraná, oeste do Paraná, mais no centro-sul do Paraná, grande parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, obviamente aqui nessa parte dos países vizinhos também. Então não dá para descartar algum risco para a fruticultura, para o pessoal de cereais de inverno e para quem arriscou cedo. Não vai atrasar agora um plantio, porque pode dar, não. O risco é pequeno, não vale a pena a pessoa atrasar muito, porque se tiver condições de solo, o solo está bom, não tem problema de entrar com a máquina, é melhor arriscar e correr o risco de pegar um frio, do que daqui a pouco tu espera 5, 7, 10 dias, começa a chover e não para, e depois tu não planta. Então é aquela situação do custo-benefício. O risco de geada está aqui, mas o risco da pessoa não conseguir plantar por excesso de umidade do solo está aqui. Então esse aqui tem que ser mais visado. Esse aqui vai ser um problema, mas esse aqui é um problema bem maior, que é o que? A frequência da chuva. Então isso vai ser outro problema. Para quem tem irrigação vai economizar. Na parte de doença não, isso vai ser um problemão. E pode atrapalhar um pouquinho as vendas de roupas de verão, coisas de verão nessa parte aqui do país, nesse comecinho, final de inverno, começo de primavera. Aqui não, aqui o pessoal já deve estar vendendo bem nesse sentido. Aí só falta a economia que tem que estar boa. Aqui quando chega mês de setembro, continua o sul do Brasil de normal ou um pouquinho abaixo da média, Uruguai, Argentina, até aqui, ó, tudo aqui. Tu vê que começa parte por causa da chuva e parte que vai entrar ainda massas de ar frio, vão passando por aqui, vão influenciando toda essa região aqui. Então não se surpreendam se ter alguns dias de frio ainda forte em setembro. Então ainda tem risco de ter alguma geada louca, claro que muito mais no sul. Quanto mais alta a região no sul, maior o risco de geada. Então, no Paraná, regiões que estão entre 300 e 500 metros, tem um risco pequeno. De 500 a 800 metros, um risco médio a alto. Acima de 800, 900 metros, um risco bem alto ou uma certeza quase 100% de que vai ter uma ou dois eventos de geada até o final de agosto ou meados de setembro. Santa Catarina, na nossa região aqui, não é nem geada tardia. Ela é tardia em função de que as plantas estão brotando um pouquinho mais cedo. Mas aqui pode ter geada até em outubro, começo de novembro. Está dentro do nosso normal. Então o problema são as regiões que estão entre 600 a 1.200 metros de altitude, que vão ter algum risco de alguma geada louca entre agosto ou primeira metade, ou mês de setembro. Outubro, muito difícil. O pessoal aqui da área do trigo mais tarde, cereais de inverno, a região de Guarapuava, a região de Palmas, essa faixa central do estado, essa área aqui do Rio Grande do Sul, são regiões que tem que ter bastante atenção. Então a região de Palmas, Fraiburgo, Guarapuava, Lagoa Vermelha, Vacaria, são áreas em que ainda corre o risco de ter alguma geada louca em outubro e problemas de chuva na hora da colheita. Isso vai afetar o trigo do cedo, do trigo normal e o trigo do tarde. Eles vão ter, e claro, os cereais também de inverno, cevada, centeio, que também podem ter problemas de colheita e qualidade devido ao excesso de umidade.
O plantio das culturas de verão, mesma coisa, vão ter os problemas normais por excesso de umidade e condições de tratamento e manejo. Cuidado quem lida com trator para evitar acidentes. Aqui na região de São Paulo também, a chuva vai avançando nessa parte centro-sul do Mato Grosso Sul e parte de São Paulo. Então, essa região aqui pode ter problemas maiores com excesso de chuva. Aqui, de vez em quando, não dá para descartar algum veranico um pouquinho mais acentuado. É o sanduíche, lembrando que a casca da umidade está aqui nessa parte, a casca da secura está aqui em cima. Essa faixa central é o sanduíche, é o recheio. De vez em quando aqui vai se comportar com o sul, de vez em quando aqui vai se comportar com o norte, e dentro dessa região aqui fica aquela bagunça, alternância entre veranicos e invernadas. Então vai ter momentos que chove bem por 1, 2 ou 3 semanas, daqui a pouco para, depois volta. Pode ir num local chover bem e no outro canto do município não. Essa região aqui também, mesma situação, Minas Gerais, mesmo quadro. O café, por enquanto, está indicando uma situação de um começo bom para a safra deles. Está sinalizando chuva em agosto e setembro, que não é tão comum. Rio de Janeiro, por enquanto, não está tendo problema com falta de chuva, nem o Espírito Santo. E aqui no sul, o excesso de umidade, que é o maior problema. Isso muda também o manejo da adubação, manejo da parte de tratamento, poda, enfim, um bocado de coisa muda em função do excesso de umidade. E vamos torcer para que São Pedro ajude e traga menos problema. No momento, nós temos um indicativo de um frio forte no final da semana que vem. Então, acompanhem bem a nossa previsão ali a partir principalmente de segunda, terça-feira da semana que vem, que a gente vai dando mais detalhes. Mas no momento, eu diria que nós temos risco de ter alguma geada com dano para fruticultura, que estiver mais adiantada, para alguma coisa pessoal do trigo e para quem plantou muito cedo. Isso pode ser, e também aqui na área central do país, alguma friagem ainda pode ter nessa segunda quinzena de agosto, 1ª de setembro, que possa trazer alguma mudança brusca. E os eventos severos que podem acontecer na segunda quinzena de agosto e setembro, mais do que o normal dos últimos 3 anos. Esse ano a primavera vai ser mais mal-humorada. Então, bastante atenção, seguro contra granizo, seguro contra vendaval, seja no campo ou na cidade, dentro do possível é interessante.